Fala galera, Vini Carvalho aqui de novo. Hoje a gente vai fazer um vídeo de como se preparar para Clean Jerk. Estou aqui com o Fernando Lopes, ele vai passar todas as formas de se preparar, o jeito ideal para se preparar para um treino de Clean Jerk. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, vamos lá, Fê. Acabei de chegar na academia, vou treinar Clean Jerk com carga. Como que eu me preparo para esse treino? Então, galera, seguinte, primeira coisa que a gente tem que pensar, o Vini ele vai fazer um treino pesado, ele vai pegar bastante carga, então a gente tem que pensar na mobilidade que ele vai fazer. Nada que a gente faz antes de pegar força é interessante estático, então tudo que a gente vai fazer aqui com o Vini agora vai ser um trabalho dinâmico. Por quê? Porque a gente não quer relaxar a musculatura dele, a gente quer dar uma soltada para depois ativar. Então, se o Vini tiver algum problema de mobilidade, galera, ele quiser ganhar flexibilidade, o que ele precisa fazer? Um trabalho em algum período diferente. Então, ele vai treinar o Clean Jerk dele de manhã e de noite ele vai fazer um trabalho específico de mobilidade para isso, para ele conseguir treinar com segurança, beleza? Então, para começar, a gente vai começar mobilizando um pouco da coluna, porque o Vini a gente não sabe o que ele fez no dia a dia dele, ele tá lá, ele trabalhou sentado o dia inteiro, então ele precisa começar a soltar essa mobilidade da coluna e começar a alongar um pouquinho. Então a gente vai deitar no chão, vai começar de barriga lá pro chão. A gente vai começar fazendo só uma extensão de coluna, mas uma extensão de coluna um pouquinho diferente, pensando na força das costas dele já. Então ele vai deixar os cotovelos apoiados na linha dos ombros, ele vai começar apoiando o antebraço dele inteiro no chão, vai começar só subindo a cabeça, olhando para frente, e aí ele vai começar a fazer força nas costas dele, como se fosse a força de um Superman. No final, ele empurra o braço e deixa o quadril dele pesado, olhando sempre para frente e crescendo bem a postura. E é importante, na volta, ele volta o braço, mantendo a ativação das costas dele, e no final ele volta o peito e volta a cabeça. Umas 10 repetições antes de começar o treino já tá bacana. Então vai lá de novo, ele olha para frente, ativa bem as costas, ativando paravertebrais, todos os músculos das costas dele vão fazer muita força para ele manter essa postura hoje, tá? E aí ele vai e volta mantendo essa força nas costas e mobilizando vértebra por vértebra. A ideia dessa movimentação é a gente pensar sempre em mexer partezinha por partezinha da nossa coluna, começando da cervical, passando pela torácica e depois para a lombar. Ô Fê, que tem muita facilidade nesse exercício. Se tiver fácil, a gente pode aproximar um pouquinho mais a mão lá do nosso peito, então deixar a mão um pouquinho mais para trás, desse jeito, mas nunca em posição de flexão. A gente sempre começa com o antebraço apoiado, justamente para a gente fazer mais força nas costas e não no braço, tá? E aí o importante, se a gente aproximar, é começar a subir, vai lá, Vi. E repara o quadril do Vini. Na hora da posição final, quando ele estende bem o cotovelo, o quadril dele ele não pode desencostar do chão. Então, a nossa métrica aí para ver se o movimento tá legal ou não é o quadril apoiado no chão. Os ossinhos do quadril têm que se manter apoiados no chão, tá? Ele voltou. Boa, galera, a gente já fez o movimento de extensão de coluna, agora a gente vai fazer um pouquinho de torção de coluna, tá? Então a gente vai trabalhar com o movimento de escorpião. O Vini ele vai deixar as mãos dele na altura dos ombros, mais ou menos, apoiadas no chão, tá? E a ideia desse movimento é que a gente vá com a perna contrária tentar alcançar a mão aqui. Então aquela perna esquerda do Vini vai chegar lá na mão direita. E aí ele vai voltar. Beleza? A ideia desse movimento, gente, não é buscar o chão, tá? E sim a mão. Então eu flexiono bem o joelho e rodo o meu tronco por cima do ombro, ok? E aí a gente vai fazendo essa torção de coluna e aproveitando já fazendo um pouquinho de mobilidade de ombro, tá? Então já começa a soltar um pouquinho os ombros aí pro treino. E a gente faz de 5 a 10 repetições para cada lado. Quanto tempo demora mais ou menos a execução desse exercício? Aí vai variar um pouquinho da velocidade, mas é sempre quando a gente vai fazer essas mobilidades, essas ativações, galera, é interessante que a gente faça de maneira tranquila, tá? A gente não pode ter pressa para fazer mobilidade. A gente tem que caprichar muito nesse trabalho para não ter problemas pósturos de lesões e tudo mais. Então é um trabalho que tem que ser feito com calma, ok? Então de um minutinho e meio em cada um desses exercícios a gente consegue matar cada um deles. Galera, só um comentário antes da gente ir para o próximo exercício é pensar que assim, eu não passei flexão de coluna pro Vini, tá? Pensa no nosso dia a dia, a gente mexe muito no celular, a gente fica muito tempo sentado trabalhando e geralmente essa posição de flexão de coluna a gente faz muito. Então é interessante antes do treino a gente pensar em movimentos compensatórios, ou seja, movimentos contrários àqueles que a gente faz no nosso dia a dia. Então o movimento de torção a gente quase não faz, de extensão muito menos, por isso a gente focou nesses movimentos no começo com o Vini, tá?
Vamos lá, galera. O próximo movimento que a gente vai trabalhar, ele é um movimento interessante porque ele vai trabalhar a nossa mobilidade torácica. Então, é a nossa capacidade de manter a postura durante o movimento. Muita gente pensa que o principal problema de um jerk, de um snatch, é a questão da mobilidade de ombro. Só que, se eu tiver essa mobilidade torácica muito boa, eu acabo compensando essa mobilidade de ombro e eu não preciso exigir tanto dela no meio do movimento, o que é o ideal. A gente não precisa exigir nada do ombro, se a gente estiver na posição certa quando eu fizer um movimento de clean jerk. Então, nesse movimento, o Vini vai fazer uma posição parecida com aquela cadeirinha que a gente faz isométrica na parede, só que o foco aqui não é as pernas, então ele não precisa descer tanto, ok? Então, ele vai travar muito bem o abdômen dele, fazendo força para apoiar a lombar dele na parede, ok? Então, o umbigo dele tá lá para dentro e ele vai jogar os dois braços lá para cima. Lá em cima começa a vir. Beleza. Aqui, gente, ele vai fazer força, não necessariamente ele vai encostar, tá, né, Vini? Então, ele tá fazendo força para apoiar tanto a mão quanto o antebraço, cotovelo, ombro, tudo na parede. E aí ele vai fazer uma movimentação, descendo o cotovelo até 90 graus e vai subir de novo. Ah, então esse movimento é interessante a gente fazer muita força, sempre lembrando de não perder a ativação abdominal. Desço de novo. Subo também umas 10 repetições, 1 minutinho executando, sempre sem perder a ativação abdominal e sem desencostar o braço lá da parede. Galera, próximo movimento a gente vai trabalhar um pouquinho ainda dessa mobilidade torácica, mas a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho da de ombro também, que é uma posição bem específica do jerk, tá? Então o Vini vai virar de frente para a parede, vai apoiar as duas mãos mais ou menos na linha dos ombros, tá? E também na largura dos ombros. O joelho dele vai flexionar um pouquinho e dessa posição ele vai jogar o quadril para trás enquanto desce o peito, pensando na amplitude máxima que ele puder, mantendo os cotovelos estendidos, isso é muito importante. Aí ele volta, sempre lembrando de fazer um movimento dinâmico, a gente não vai segurar a posição, e aí eu vou descer de novo, alongando ainda mais. E a cada movimento ele vai respirando mais fundo e vai tentando ganhar mais amplitude. Ele volta e vai de novo. Se tiver fácil para o Vini, o que ele pode fazer? Ele pode aproximar um pouquinho as mãos dele e de repente jogar a mão um pouquinho mais para cima. Assim a gente dificulta um pouquinho mais o movimento e ele vai ainda buscar o máximo de amplitude possível. Então respira fundo, desceu, força, força, força com o cotovelo estendido e volta. Vamos lá, galera. O próximo movimento que a gente vai fazer é um dos movimentos que a galera mais pergunta se tem que fazer insistentemente antes do treino, se eu tenho que fazer em volume, como que funciona, que é a mobilidade dos punhos para conseguir manter a posição de front rack. Mesma coisa que eu falei no começo, galera, se a gente faz um movimento dinâmico, a gente faz com movimentação, a gente vai soltando essa articulação, mas ao mesmo tempo a gente não relaxa a musculatura. Se o Vini fizer um movimento lá estático, segurar muito o punho dele na posição, 1 minuto, 1 minuto e meio, além de relaxar a musculatura, ele vai rompendo as fibras, ele vai alargando essas fibras musculares. E quando ele pegar peso, jogar peso para cima da cabeça, ele pode ter uma lesão de punho por conta dessas fibras, porque ele vai estar fazendo muita força em fibras alargadas, tá? Então, qual que é a ideia? A gente vai ajoelhar lá no chão e vai deixar os dedos virados para o joelho, a princípio com a palma da mão apoiada no chão, tá? Dessa posição, o Vini ele vai fazer um balanço para frente e um balanço para trás. Então ele vai mobilizar a articulação, ele não vai alongar para frente e para trás, sempre fazendo os movimentos sem parar na posição, tá? Aí é interessante, cada vez ele vai conseguindo mais amplitude, como que a gente pode aumentar isso? Ele pode jogar a mão dele um pouquinho mais para frente, deixar um pouquinho mais distante do joelho, e aí ele consegue fazer um movimento ainda com mais amplitude, forçando um pouquinho mais. Fez umas 10 movimentações nessa posição, aí entra aquela parte dos movimentos compensatórios que eu expliquei na parte da coluna. Ele vai fazer a mesma coisa agora com a palma da mão para cima, então ele vai virar as costas da mão para o chão, vai estender bem os cotovelos. Esse movimento é difícil, às vezes, estender o cotovelo, então primeiro faz força para estender o cotovelo, coloca um pouco de pressão em cima do punho, aí sim faz a movimentação para frente e para trás. Aí, galera, depois que vocês fizerem esses movimentos aí pra frente e pra trás, tanto com a palma da mão quanto as costas da mão apoiada, é interessante a gente dar uma relaxada. Então o Vini vai entrelaçar os dedos e vai fazer 10 círculos para um lado, 10 círculos para o outro, soltando bem o punho dele. Tá? Então a ideia é só dar uma relaxada e aliviar um pouquinho a dor que vocês sentiram fazendo o movimento passado. Vamos lá, galera. O próximo movimento a gente vai brincar um pouquinho com a mobilidade de ombro lá e de cotovelo, que é a posição específica do front rack. Então a gente vai pegar a barra, apoiar ela nas costas como se fosse um back squat, tá? Dessa posição é importante a gente já manter a nossa pegada de clean, a pegada que eu tô acostumado a fazer meu clean e jerk, e manter as mãos fechadas, tá?
a mão ela vai querer abrir no meio do movimento. Força e faz na amplitude máxima com a mão fechada. Então o Vini vai começar mobilizando um cotovelo de cada vez. Então ele vai jogar direito para frente, vai voltar e depois vai jogar o esquerdo. Ele vai fazer umas 5 repetições com cada braço para soltar um pouquinho mais essas articulações. E aí depois disso a gente vai começar a subir os 2 cotovelos juntos, tá? Então ele vai subir os 2 juntos, vai deixar o peso da barra elevar os cotovelos dele e voltar. Levou e voltou. Se eu fizer fazendo hook grip, alonga mais? Galera, a hook grip ela sempre vai deixar o nosso antebraço um pouquinho mais aliviado, tá? Então é interessante até que a gente consegue um pouquinho mais de mobilidade, de amplitude, porque a gente relaxa a musculatura. Porém, para quem tem pouca mobilidade de punho, pode ser um movimento um pouquinho mais difícil. Então, o específico aqui é cotovelo e ombro. Se limitar muito a hook grip, pode fazer com a mão fechada normal, sem a hook grip, e fazer só a mobilização. Aí também, mais ou menos umas 10 repetições, tá legal. Galera, próximo movimento a gente vai focar um pouquinho aí da região do posterior, tá? Que bastante gente também tem essa região encurtada, que é muito importante a gente ter ela boa para conseguir fazer uma boa posição de saída, para conseguir manter o quadril baixo durante o movimento. Então o Vini ele vai afastar na base que ele está acostumado a agachar, vai segurar a ponta dos dedos dele com as mãos. E daqui, ele vai forçar a base dele de agachamento, descendo o quadril, abrindo bem o peito e olhando para frente, pensando em ganhar amplitude para baixo. A gente está aproveitando e fazendo um pouquinho de mobilidade de quadril aqui. E aí ele vai estender os joelhos, olhando lá entre as pernas dele, tentando subir o quadril o máximo que ele conseguir. E aí ele vai segurar uns 2 segundinhos e vai voltar a fazer esse movimento. Detalhe importante, galera, muita gente não consegue estender os joelhos nessa posição. E é muito importante a gente não soltar as pontas dos pés para isso, tá? Então eu mantenho sempre essa garra, segurando a ponta do pé, mesmo que eu não estenda o joelho inteiro. E aí eu vou forçando nessa posição, aí eu volto. E aí a cada movimento é interessante a gente controlar essa respiração para ganhar mais amplitude. Lembra sempre que a gente solta o ar, a gente relaxa a musculatura e consegue sempre um pouquinho mais de amplitude. E a ideia é essa, em 10 repetições a gente tentar já estender o joelho aí na última para conseguir bastante amplitude. Próximo movimento a gente vai focar principalmente para quem faz o split jerk, tá? Que é um movimento que a gente afasta para frente e para trás, que tem a movimentação da ponta dos pés de trás. É interessante a gente mobilizar um pouco do tornozelo, tá? Então o Vini vai apoiar a ponta dos pés dele no chão, vai deixar o joelho flexionado e vai rodar 10 vezes o tornozelo para fora e depois para dentro, tá? Então sempre um movimento bem soltinho, soltando a mesma articulação, tá? Aí ele vai fazer 10 vezes para um lado e 10 vezes para o outro com as 2 pernas. Vamos lá, galera. Então a gente acabou de mobilizar, de soltar o nosso corpo, a gente acabou relaxando um pouco a musculatura. O que a gente precisa antes de levantar peso agora? Ativação, tá? E junto com essa ativação muscular a gente já vai vir com um trabalho coordenativo. Então é muito importante aqui o que eu vou falar para vocês, só passa pro próximo movimento, principalmente se você tiver um tempo um pouquinho maior, quando o movimento estiver coordenado. Então eu vou passar uma sequência, por exemplo, vamos começar, Vini? De 5 shoulder press, para começar com essa ativação dos ombros. Então lembra, sempre mantendo o cotovelo um pouquinho mais baixo ali para conseguir uma posição mais favorável para empurrar. Eu vou empurrar numa linha reta lá para cima da cabeça, forçando bem a ativação escapular, ativação dos ombros no movimento. Sente a posição. Depois que a gente fez essa parte do shoulder press, a gente vai começar a partir do uso das pernas, fazendo o push press, que tem a posição de dip, que é aquela descida mais retinha, usando a perna explosiva e finalizando na mesma posição que a gente fez o shoulder press. E aqui entra o detalhe, eu só vou passar para o próximo movimento quando eu sentir que o push press ele começou a ficar encaixado, tá bem coordenado, a barra começou a subir mais leve, eu estou me sentindo firme no movimento. Aí sim, a gente pode passar para o movimento de jerk, tá? Aí eu começo a fazer o dip, ativo bem meus ombros e finalizo com o afastamento anterior-posterior das pernas. Recupera a perna da frente, recupera a perna de trás e volta. E aí a gente faz de novo, mesma coisa. O Vini vai fazer aqui até ele se sentir firme, se sentir confiante no movimento e ver, agora encaixou. Aí sim a gente passa para o próximo movimento. E aí a gente vai passar para a parte do clean agora, galera. Quando a gente fala de PR, de clean and jerk, a gente, a princípio, pelo menos dentro do LPO, a gente sempre pensa no movimento de squat, certo? Só que para fazer o movimento de squat, a gente precisa trabalhar bem essa extensão, bem essa puxada, porque a gente vai precisar delas quando ficar pesado, tá? Então a gente sempre vai começar intercalando movimentos de power e movimentos de squat.
para ao mesmo tempo aquecer a posição de baixo e aquecer bem a extensão e a puxada, tá? Então a gente vai começar trabalhando do high hang, que é aquela descidinha curta, mais ou menos a mesma posição de dip. O Vini vai descer um pouquinho e vai fazer um high pull. Boa. Depois ele vai fazer a mesma coisa e vai começar a entrar no power clean. Então ele vai intercalar. Mantém o braço relaxado, né? Mantém sempre o braço relaxado. Nessa posição, galera, a força era a pegada e nas costas. O cotovelo ele tá relaxado. Por quê? Se o Vini tensionar o cotovelo dele flexionado, ele trava a ação da barra. E se ele tensionar ele estendido também, forçando bem a extensão, o que acontece quando ele usa o quadril? Ele usa o quadril e a barra vai para frente, porque ela não tem como subir. Então a posição do cotovelo é relaxada, tá? Aí ele vai fazer um movimento de high pull e um movimento de power clean. Um movimento de high pull e um movimento de squat clean. E a mesma coisa, ele vai intercalando o movimento até sentir que está encaixado, que está confortável. Encaixou dessa posição, aí a gente vai começar a descer um pouco mais a barra. Então ele vai finalizar a posição lá do hang, e aí ele vai começar a fazer um low hang, por exemplo. Ele vai abaixo do joelho e vai começar a trabalhar a mesma coisa. Então ele vai começar a adicionar uma parte a mais do movimento e vai ter que coordenar ela, ainda mantendo o movimento bem retinho, o movimento bem fluido, antes de passar para o próximo movimento, que no caso seria lá do meio da canela, o movimento completo. Então ele ainda intercala uma puxada, um power, uma puxada e um squat clean. Isso aí. Galera, agora eu tô pronto para treinar, tô pronto para levantar peso no clean jerk. Foi isso aí, essa foi a nossa preparação para o clean jerk, o que fazer antes de treinar clean jerk com peso. Muito obrigado, Fê, por ter participado. Galera, dá o like aí, se inscreve no canal e bora levantar peso. Bora!